Boa noite! Olá pessoal, hoje dia 15 de março de 2023 e eu tô mais uma vez com vocês fazendo a live semanal. Desta vez a live tem um assunto muito sério. Eu acho que muitas das mulheres precisam de mais e mais informações a respeito, porque eu sei que a dor, o sofrimento é grande de grande parte das mulheres, porque o assunto hoje vai ser endometriose. Como a nutrição pode prevenir e tratar, ajudar no tratamento da endometriose. Eu, como nutricionista, atendo muitas e muitas pacientes que sofrem de endometriose, e aí a gente sabe quanto a gente pode ajudar essas mulheres que chegam ao consultório com esse diagnóstico. Então, você que está chegando agora, que sofre desse tipo de problema, que você conheça alguma amiga, algum familiar que também precise de mais informações a esse respeito, agora é a hora de você tirar sua dúvida e aproveitar todo o conteúdo dessa live para poder, então, ter uma melhor qualidade de vida, menos sofrimento, enfim, ajudar no tratamento que você tenha a fazer, potencializar, né, o tratamento que você esteja fazendo, porque a nutrição é base, né, gente? É base para a nossa saúde, para a nossa longevidade e para ajudar no tratamento de qualquer tipo de disfunção, inclusive endometriose, tá? Bom, para quem não sabe, a endometriose, boa noite para todas vocês, viu? Oi, Fabiana, Vilma, antes de eu começar a falar, né? Menes, bom, enfim, Deus Santos, eu acho que a maioria das que estão hoje aqui presentes vão ser mulheres, né? E a endometriose, gente, era caracterizada por uma doença crônica, inflamatória e estrógeno dependente. Então, crônica, porque ela pode ser modulada, uma vez diagnosticada, uma vez sendo instalada essa doença, ela pode ser modulada, mas dependendo de como eu me exponho ao ambiente, de como eu vivo, do meu estilo de vida, eu posso ter sim uma crise novamente. Inflamatória, porque é a inflamação dela, vocês vão ver por que causam essas dores terríveis. E a gente tem essa questão de ter essa característica hormonal também, né? Por isso que a gente fala que é hormônio dependente. De 10 mulheres, então 10% das mulheres hoje no Brasil sofrem de endometriose no período fértil, gente. É muita gente, né? São muitas mulheres hoje e eu vejo assim um número crescendo cada vez mais. O que ocorre, né? Qual é a fisiopatologia da endometriose? A gente tem uma camada de células que revestem essa parte dentro do útero, né? A camada interna do útero. E essas células do endométrio, que é essa camada que reveste o útero, elas se extravasam para fora do útero. E aí, então, como elas são hormônio dependentes, respondem aos hormônios, então você tem o processo onde elas se instalam, a gente tem um processo inflamatório, você tem uma adesão dessas células, e aí você pode ter até uma aderência aí, e isso pode acometer tanto o intestino, quanto o peritônio, quanto as trompas uterinas. Então, a gente tem aí todos esses órgãos, né, em volta do útero, que pode estar, então, sendo acometido, então, sendo recepcionado por essas células. E é essa invasão dessas células que extravasam, aí, que deveriam ficar só na parte interna do útero, os danos inflamatórios, as lesões e as terríveis dores. E a gente sabe que tem mulheres que têm tanto uma inflamação mais leve, mas também eu tenho as moderadas e as severas. E o que você sente quando você tem endometriose? Dores, né? Que pode ser confundida com as dores de cólicas menstruais normais. Então, muitas mulheres sofrem por muito tempo mal diagnosticadas ou tardiamente diagnosticadas com endometriose porque se confundem com uma dor de cólica menstrual normal. E não é, né? Na verdade, são cólicas em virtude dessa inflamação que ocorre
nessa parte, né? Então, do abdômen, em volta do útero, por conta desse processo. Então a gente sabe que as dores, não só dores pélvicas, que são crônicas, dores quando vem a menstruação, dores quando antecede a menstruação que você já fica inflamada, dores na relação sexual, a gente tem algumas alterações, tanto intestinais como urinárias, e isso pode culminar com a infertilidade, né, que é o pior da história. Por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu disse que o assunto é sério, porque eu sei que muitas e muitas mulheres, infelizmente, se tornaram inférteis por conta de ter sido acometida com essa doença, por conta da endometriose, tá? E assim, as causas, né, que podem desenvolver a endometriose são tanto causas imunológicas, causas inflamatórias, a gente tem aí tanto questões genéticas, a própria obesidade, porque pode aumentar essa produção estrogênica, né? E também a gente tem os fatores ambientais. Entre os fatores ambientais, a gente tem o estresse, que qual mulher que não é estressada, né, gente? Qual mulher? Né? Acho muito difícil, né, diante de tantos afazeres, tantas responsabilidades, que hoje a mulher exerce tantos papéis ao mesmo tempo, dificilmente você pega mulheres que são mais calmas, né? Grande parte das mulheres são hoje muito estressadas, ainda mais nesse período fértil, que você tem filhos pequenos, né? Toda aquela correria, trabalha fora e cuida de casa, e cuida de filho e assim por diante. E fora estresse, sedentarismo, porque às vezes não sobra tempo para essa mulher também treinar, fazer exercícios físicos, embora a gente tenha que se organizar para isso. Ansiedade, né? Fora o estresse, ser uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, não ter controles emocionais. A exposição a xenobióticos, então poluentes, agrotóxicos, metais pesados, todas essas aditivos, substâncias químicas que podem ser grandes disruptores hormonais, e também, lógico, a má alimentação. E eu vou me deter muito nessa questão alimentar, porque ela pode ser de grande ajuda, quando eu incluo alguns alimentos importantes na minha alimentação, e também quando eu excluo em paralelo alguns alimentos. Então, eu vou hoje me focar muito bem, porque a gente tem muitos estudos que demonstram que quando a mulher começa a se alimentar melhor, uma dieta mais balanceada, mais anti-inflamatória, mais moduladora hormonal, mais analgésica, com alimentos que têm mais essa função, essa ação funcional, ela consegue melhorar, né, não só o tratamento, como prevenir que tenha essa endometriose. Mas as mulheres, juntamente com o tratamento, que geralmente o tratamento da endometriose é você cessar a menstruação, né? E ela também, e tem, lógico, até situações que você tem que fazer uma cirurgia, e ela também, uma coisa que é fato, quando você chegar na menopausa também, ela se extingue, né? Porque a gente não tem mais hormônio para poder também estar estimulando essas células aí a fazer todo esse derramamento de sangue, essa inflamação mensalmente. Então, gente, os estudos demonstram que uma alimentação mais saudável, que tem essas características, vão ajudar a mulher, né, a potencializar o tratamento e a sofrer menos com essas dores, com essas inflamações, todo mês. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar assim, olha, eu tenho que ter alimentos que vão ajudar a modular a minha parte hormonal, eu tenho que ter alimentos que são anti-inflamatórios, eu tenho que ter alimentos que vão melhorar a minha questão de ansiedade, modular meu estresse, analgésicos, né? E vou tirar em contrapartida os alimentos que são mais inflamatórios, que vão piorar essa situação inflamatória. Então é com esse enfoque agora que eu vou montar uma estratégia nutricional para ajudar as mulheres que têm endometriose. Tá? Então acompanhem comigo esse raciocínio. E quero saber se alguém que está aqui tem perguntas a me fazer. Aqui, ó, peraí, deixa eu olhar aqui para ver se alguém fez alguma pergunta. Muita gente, Paula, Rosa. Aí eu queria muito que, dentre as participantes hoje dessa live, se alguém quiser
colocar a sua própria vivência, né? A esse respeito, que tratamento que está fazendo, é legal. Oi Maria Leite, boa noite. Seria muito interessante, ou algum conhecimento além daquele dos quais eu estou falando, que queira se pronunciar para poder ajudar a todas nós. Afinal de contas, eu acho que nós mulheres temos que ser mais amigas, mais solidárias umas das outras, né? Eu vejo isso muito acontecendo com os homens e eu quero isso mais com as mulheres, né? Eu acho que a gente tem que se fortalecer cada vez mais em todos os sentidos, inclusive nessa ajuda próxima. Então, ó, se você tiver aí com vontade de falar um pouquinho da sua história, da sua vivência, eu vou agradecer, que foi o que eu pedi já quando eu fiz a divulgação dessa live, tá? Não tô vendo nenhuma pergunta, mas vamos lá. Vamos começar então falando dos alimentos, gente, que podem modular aqui, a mesquita aí, que podem, deixa eu ver, ó, aqui. Carla, Maria, mamão com ovos mexidos no café da manhã eleva a insulina? Vou falar, Carla, mas isso não é o tema dessa live de hoje. Olha só. Quando eu falo de alimentos que possam modular principalmente o estrogênio, já que eu falei que a endometriose é uma doença de característica hormônio dependente, eu estou falando, por exemplo, das brássicas ou das crucíferas, como é que vocês queiram chamar. E quem são esses grupos de alimentos? Eu estou falando do brócolis, da couve-flor, do repolho, da couve de Bruxelas, do nabo. Vão anotando aí. Todos esses alimentos, gente, que fazem parte das crucíferas ou, como querem, das brássicas, eles têm uma substância chamada DIN. O DIN, que é o diindolmetano, ele vai fazer uma modulação hormonal. Ele vai, a partir do momento que as brássicas você consome elas, por isso que é importante você consumir pelo menos uma porção ao dia, que eu diria que seria um pires de chá, mais ou menos. Você que tem endometriose, não esquece de colocar isso no seu cardápio, tá? Quando você come as brássicas, elas vão, através da acidez do estômago, já fazer uma mudança molecular na sua estrutura e vão se transformar nessa substância. E essa substância chamada DIN, que a gente tem até na forma de suplementação, mas eu estou ensinando vocês quais são os alimentos fontes dessa substância, ela vai fazer com que haja a produção de um estrogênio protetor, não um estrogênio maligno. Então é uma coisa muito mais bioquímica que eu nem vou entrar nesse processo, mas é importante para quem tem essa substância, é importante para quem tem endometriose, para modulação do bom estrogênio, né, do estrogênio que tem um potencial aí anticancerígeno, de um estrogênio bom que não vai te causar problemas e danos e não vai ser o gatilho, né, estimulação de piorar o seu processo de endometriose. Então, todo dia eu vou comer uma porção de crucíferas, pelo menos no almoço, pelo menos no jantar, tá bom? DIM, elas têm DIM, D-I-M, diindolmetano, importantíssimo para modulação estrogênica, tá bom? Bom, quem eu posso estar introduzindo mais de alimento para modular o hormônio, gente? Eu vou falar também dos alimentos ricos em complexo B, em colina, em inositol. Quem são esses alimentos? Esses alimentos, eu tenho aí as proteínas animais e vegetais, né, em quantidades aí adequadas, os ovos, o frango, o peixe, mas eu também estou falando dos grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que também tem proteínas vegetais, que são importantes fontes de complexo B. Né? Eu tô falando também de colina, que está presente na gema do ovo. Tô falando do inositol, que é importante estar presente nas frutas, como o abacate, a banana e nos vegetais verdes escuros. Então, quando eu coloco esses alimentos em quantidades adequadas no meu cardápio, eu estou consumindo uma riqueza de complexo B, além de outros suplementos, de outros nutrientes, tá? Eu estou falando da colina, eu estou falando do inositol. Esses três nutrientes juntos, eles também vão fazer uma modulação hormonal.
né? E é muito importante essa modulação hormonal para a gente não ter picos estrogênicos, que são ruins para quem tem endometriose. Então, todo dia eu vou ter que comer, né? Pelo menos 2 porções de proteínas, uma porção de proteína vegetal, 2 de animais, se eu não for vegana nem vegetariana, senão eu só vou para as proteínas vegetais. Vou colocar aí as frutas, pode ser o abacate, pode ser a banana, vegetais verdes escuros. Gente, vão anotando. A montar cardápio de endometriose é montar cardápio pensando mais nesses tipos de alimentos que vão se traduzir nesses nutrientes, que vão modular hormônio, entre outras coisas, tá? Importantíssimo isso que eu tô falando para vocês, tá? E agora, pensando ao contrário, quais são os alimentos que eu não posso comer quando eu tenho endometriose? Alimentos que têm característica fitoestrogênica. Então, ele não é o hormônio, mas ele é um alimento que aumenta a produção do hormônio estrogênio. Está presente aonde? Na soja. A soja tem essa característica de ser um fitoestrógeno, fito-hormônio. Então, nem a soja fermentada, que é uma soja que às vezes a gente orienta o consumo de forma alternada, você que tem endometriose, não é legal comer. Não é bom. Por quê? Porque ela pode aumentar a sua produção estrogênica e isso pode piorar seu quadro de endometriose, tá? Então esquece, nesse sentido, não coloque nada de soja na sua alimentação. Agora, a gente vai falar sobre alimentos que têm ação anti-inflamatória. Também super importantes, que deve estar presente aí na sua alimentação. Deixa eu ver o que acontece com a Maria. A Mari Janelima 2. Eu, desde a adolescência, tive e tenho até hoje muita dor de cólica. Será que tenho? Então, Mari, isso é uma questão a ser investigada. Quem tem que fechar o diagnóstico de endometriose é o médico, tá? Ele vai fazer os exames específicos para saber se você tem este problema. Se as suas células lá que deveriam estar só lá dentro do útero já passaram para fora. Então, é importante fazer diagnóstico correto. Às vezes você está sofrendo sem motivo. Por quê? Porque não tem um diagnóstico fechado. E isso foi até matéria de jornal dessa semana, né? Não acontece só com você. Então, é importante investigação. E quem vai ter que fazer isso? Ginecologista, tá? É com ele que você tem que falar. E aí, ou vai tomar anticoncepcional, ou então toma alguma medicação que também é base hormonal para interromper a menstruação, para você poder contornar esse problema. Mas aí eu tô falando sobre alimentação. E aí, quando eu falo, gente, cantinho de doces, boa noite, tem um exame certo? Sim, quem vai fazer é o exame clínico, que a sua médica ginecologista vai fazer, e ela vai pedir um ultrassom, ela vai pedir alguns outros exames específicos para poder saber se você tem ou não a endometriose. Sim, tem exames específicos que ela vai saber te prescrever. Como alimento anti-inflamatório, a gente tem que falar do ômega 3. Né? E o ômega 3 está presente em quem? Em peixes de água fria. Então, se eu colocar a sardinha, gente, o pessoal esquece demais da sardinha. Sardinha pode ser em lata, não precisa ser só fresca. Compra aquela lata que você tem no azeite ainda, só tem sardinha no azeite de oliva. E aí, essa sardinha é rica em ômega 3, em ferro, tem outras coisas, mas eu estou assim, priorizando a questão das fontes de ômega 3. Então eu quero a sardinha, eu quero o salmão, que não são os salmões de cativeiro, que é um problema também com relação a isso, mas peixes de arenque, a cavalinha, ou então eu vou para semente de linhaça, para semente de chia, que também são ótimas fontes de ômega 3. A gente pode estar incluindo isso na alimentação, ou mesmo aí suplementando o ômega 3, porque às vezes nessas condições do ômega 3, como eu quero em quantidades maiores para ter esse potencial anti-inflamatório, eu teria que comer muito peixe, embora eu quero que vocês comam essas fontes alimentares, mas aí provavelmente eu vou ter que suplementar, né, com
um ômega 3 de boa qualidade, né? À base de óleo de peixe. Ou para quem é vegano e vegetariano, a gente dá o ômega 3 veganos, que tem vários no mercado. E eles vão modular muito a questão inflamatória. Fora isso, a gente tem a cúrcuma como um potente anti-inflamatório que deve ser considerada, que deve estar inclusa na sua alimentação diária, pode ser na base do shot, você pode fazer os temperos do arroz, da batata doce, do seu inhame, tudo isso pode ser temperado com os peixes, o frango, com a cúrcuma, para poder aumentar os níveis aí de cúrcuma a ser consumidos, e aí eu ter uma função melhor anti-inflamatória. Agora, também há a possibilidade da gente fazer uma suplementação com a cúrcuma, né? Então, quando eu quero, às vezes, um ativo em quantidades terapêuticas que tenham para cumprir uma função, aí eu vou pensar numa dose melhor. E às vezes eu tenho um problema da cúrcuma, eu tenho que estar sempre com a pepirina para ter melhor biodisponibilidade, né, que é com a pimenta, e nem sempre eu tenho isso na alimentação. Então aí eu consigo, através de uma suplementação bem feita, fazer não só o consumo do ômega 3, mas também da cúrcuma, como potente anti-inflamatório. Gente, endometriose tem que ter ômega 3, tem que ter cúrcuma, tem que ter, lá como eu falei, complexo B, inositol, colina, tem que ter as brássicas para ter o diindolmetano. Olha que eu tô falando, tudo isso, tô repetindo, hein, para vocês escreverem. A gente coloca uma colherzinha de chá ao dia, pelo menos de cúrcuma, e de linhaça e chia, uma colher de sopa, né? Então, pelo menos umas 3 porções de peixe de água fria na semana. Bom, eu preciso ter também alimentos ricos em antioxidantes. Porque o processo inflamatório aumenta muito radicais livres. E aí eu tenho que pensar não só nos polifenóis, que tem uma característica muito boa anti-inflamatória, eles estão presentes nos vegetais, legumes, frutas, né? Toda essa coloração muito rica de fitonutrientes, de polifenóis, o vermelho, laranja, o roxo, mas eu também vou falar da vitamina E e da vitamina C, que são excelentes fontes de antioxidantes. E quando eu falo de vitamina E, eu estou falando de oleaginosas, mas eu vou chamar a atenção para vocês da procedência dessas oleaginosas. Não adianta comprar castanha, nozes, amêndoas, que são ricas em vitamina E, mas de fontes, às vezes, que não são confiáveis. Que hoje a gente tem uma contaminação muito grande por fungos, por micotoxinas. Então, cuidado, não esqueçam que essas oleaginosas, às vezes, elas ficam armazenadas em armazéns, em sacarias, e tem muita umidade com essas chuvas todas. E isso pode aumentar a produção de fungos. Então aí não vale a pena vocês consumirem. Então cuidado com a procedência, outra vez, dessas castanhas, nozes e amêndoas. Elas são boas fontes de vitamina E, mas também a gente tem como fonte de vitamina E o abacate e o azeite de oliva, né? Que às vezes eu posso ter a vitamina E por aí. Ou então suplementar a vitamina E, tá? Que também pode ser uma grande saída. Então não esqueçam, isso é muito bom, vitamina E é super importante para você que tem endometriose, assim como juntar com a vitamina C. Na verdade, elas agem em sinergia, que a gente fala, uma ajudando a outra. E a vitamina C, ela não tem só uma ação anti-inflamatória, antioxidante, ela também tem a função analgésica. Então, vitamina C, gente, importante, ela está presente nas frutas cítricas, mas também nos pimentões, né, no abacaxi, no kiwi, enfim, no limão, na laranja. É fácil a gente conseguir um requerimento de vitamina C ao longo do dia através da alimentação. Mas, se for necessário, a gente pode suplementar na forma de ácido ascórbico ou vitamina C revestida, que é importante, ou então ascorbato de cálcio, ascorbato de potássio. Então a gente pode fazer aí, tem a vitamina C lipossomal, que tem melhor biodisponibilidade. Você que tem endometriose, vitamina E, vitamina C, tá? Presente aí nesses alimentos que eu tô falando para vocês, ou então fazer a suplementação, muito importante.
função anti-inflamatória, analgésica, vitamina C e antioxidante. Não posso deixar de falar sobre isso, tá? Super importante. Aí eu também vou falar da vitamina D. Vitamina D, gente, a vitamina D ela deve estar numa quantidade boa, porque eu vi ainda hoje, eu atendi uma paciente com 23 de vitamina D e com 2 doenças autoimunes, e nenhum médico tinha chamado a atenção dela com relação a isso. Né? Então isso me causa um espanto incrível. Na endometriose, a vitamina D também tem uma ação importante. Não deixe cair sua vitamina D abaixo de 40. Você que tem endometriose, é importante que você tenha bons níveis de vitamina D. Não esqueça disso, né? Porque a vitamina D em deficiência, ela vai agravar, aumentar o risco de toda doença inflamatória. Tá? Ela ajuda muito você também. Então, vitamina D, não dá para você pensar em ficar só se expondo ao sol. Isso é impossível, né? Então, é fora da nossa realidade. Eu vou ter que fazer uma suplementação de vitamina D. E quando a gente faz suplementação de vitamina D, eu não posso fazer isolada, porque nenhuma vitamina ou mineral age sozinho. Então, quando eu faço uma suplementação de vitamina D, eu faço com vitamina A, eu faço com vitamina K2, porque elas agem juntas, sabe? Então é legal você já consumir uma vitamina D nesse formato. Pensa nisso, tá? Então, recapitulando, vitamina D não tem fonte alimentar que vai suprir a sua necessidade se você tiver em deficiência. Tá? Existe também alguns polimorfismos genéticos que fazem com que sua vitamina D seja sempre baixa, porque você não tem boa metabolização de vitamina D. Às vezes eu vejo paciente até que é suplementado com vitamina D, a vitamina D não sobe, porque de certo tem um polimorfismo que interfere na metabolização da vitamina D, tá? Então a gente tem que investigar tudo isso. O que não pode é ficar com níveis baixos de vitamina D. Você que tem endometriose, tá? Agora, lógico que eu vou ter que falar sobre a questão da ansiedade, da dor. Mulher estressada, ansiosa, né? Então eu vou ter que ter alimentos que vão melhorar isso, a sua ansiedade, a sua agitação, o seu estresse. Por isso, para de ficar tomando cafezinho, vai piorar a ansiedade. Né? Para de ficar usando alimentos ricos em cafeína, não tá só no café, no chocolate, em refrigerantes à base de cola. Cuidado, vai piorar a ansiedade, vai fazer você vai piorar essa questão de aumentar a adrenalina, isso piora a situação de estresse. Então, cuidado com isso, tá? Quais são os alimentos, doutora, que eu posso estar consumindo aí para ajudar na dor e na ansiedade? Primeiro, os alimentos fontes de magnésio. Magnésio, gente, dor e ansiedade, estresse. Eu tô falando de magnésio, muitíssimo importante para você que tem endometriose. Ele está presente nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Quando você tem endometriose, você tá com, ainda mais em crise, dor, estufada, né? Porque a inflamação causa esse estufamento, né? Você fica com o abdômen parecendo que tá grávida, né? E pior que não é um mal-estar incrível. Às vezes a questão de comer o grão pode falar, puta, mas doutora, isso me estufa mais ainda. Deixa de molho de um dia para o outro, cozinha ele, lava bem, cozinha com folhas de louro. E aí você pode bater esse grão, né, o feijão, ou o grão de bico, ou a ervilha, bate no liquidificador para quebrar essa película aí de celulose, hemicelulose, que isso que aumenta a fermentação também. E aí você pode usar esse creme de feijão, ou creme de uma pasta de grão de bico, ou um creme de ervilha, é rico em magnésio, as oleaginosas também, a banana também é rica em magnésio. Então a gente tem essas ótimas, abacate é rico em magnésio, a gente tem nos tubérculos também, nas raízes, são ótimas, mandioca, batata doce, o inhame, né? Então pode trabalhar com eles que também tem boa quantidade de magnésio presente. Então o magnésio é ótimo para acalmar a gente, melhorar a dor. O magnésio ele relaxa a musculatura, né? Então dores a gente alivia com uma alimentação rica em magnésio. Ótimo. Fora isso, eu vou pensar também no ácido fólico, né?
Se eu vou suplementar, vou pensar no metilfolato. Mas ácido fólico, ele melhora a síntese de neurotransmissores, principalmente serotonina. Serotonina vai deixar vocês mais relaxadas, de melhor humor, porque não tem coisa pior para tirar seu humor do que dor, né? Se sentir com a barriga inflamada, isso é péssimo. E isso acontece mensalmente, 10, 15 dias. Isso é terrível, gente. Né? Então, ácido fólico. Onde está presente o ácido fólico? Nos vegetais verdes escuros. Então, ó, espinafre, couve, brócolis, tudo isso tem ácido fólico de montão. Agrião, rúcula, por favor, colocar esses alimentos na sua alimentação. Quando eu bato o olho no exame laboratorial e vejo lá ácido fólico, uma miséria, eu já sei que o paciente não come nada de vegetal verde escuro. E aí eu já mando bala nisso. E você que tem endometriose, faz favor, hein? Outra vitamina importante para controlar a ansiedade, estresse e dor. Vitamina do complexo B, e é a B6 especificamente. B6 é a piridoxina, que ela é excelente para também ajudar a gente nesse controle de estresse, de ansiedade. E está presente na banana, nas oleaginosas, que eu acabei de falar, e nas leguminosas. Vocês percebem que esse alimento, ele se repete, né, a nível desses nutrientes. Então são alimentos que vocês têm que incentivar, gente, colocar na alimentação de vocês. Não adianta comer hoje e esquecer deles por uma semana. Coloca isso de uma forma alternada entre o grupo, mas todo dia. Então, todo dia eu vou comer um grão, todo dia eu vou comer vegetais verdes escuros, todo dia eu vou comer as frutas. Um dia a banana, abacate, elas podem se alternar ao longo do dia, que é importante. Uma porção de brássicas, eu vou comer o frango, vou comer ovos. Olha que bacana, não é demais? Isso é lindo. Fruta cítrica, como eu acabei de falar agora. Então, não é uma alimentação do além, né? São coisas básicas que eu vou ajudar todas vocês. E aí eu tenho que pensar que esses alimentos vão melhorar quem também? A nossa microbiota. Eu vou fazer modulação intestinal, eu vou fazer com que os micro-organismos, as bactérias que residem no meu intestino, comecem a se proliferar de uma maneira saudável, estejam ali em quantidade e diversidade adequada para me dar saúde intestinal. Então, eu não só tenho essa riqueza de fibras através dessa alimentação toda, mas também eu tenho que são pré-bióticas, que melhoram o trânsito intestinal, que eu falei que mulheres com endometriose podem ter problemas intestinais. Como também eu vou pensar em fazer com que elas façam a reprodução desses micro-organismos, né? Que são os probióticos. Ou então eu posso até fazer uso do kefir, posso até fazer uso, né, dos probióticos mesmo, que são importantes, suplementação de probiótico, né, pelo menos 10 bi para as mulheres que estão mais em crise, com uma diversidade de cepas aí, a gente pode colocar lactobacilos, bifidobactérias, que são importantes aí, para a gente poder ajudar também nessa saúde intestinal. E lembra que intestino está ligado com o processo inflamatório, intestino está ligado com metabolização, a absorção de nutrientes, intestino está ligado com produção de neurotransmissores, com imunidade. Então eu não posso deixar de olhar, de ter esse olhar para o intestino, já que hoje é uma das coisas que mais nós estudamos. Né? Então, quando falou de inflamação, a gente tem que pensar, bom, que alimento que essa pessoa come, porque dependendo do que ela come, ela vai inflamar mais ou inflamar menos, ou desinflamar, melhor dizendo. Então, eu falei tudo de bom para vocês. E aí, até finalizar com essa parte que é super importante, que todos esses alimentos vão de encontro a reduzir a inflamação, e vão modular a parte hormonal, e vão ajudar na antioxidação, e vão melhorar na saúde intestinal, no controle de estresse, no controle de ansiedade, na questão da dor, né? Amenizando as questões das dores que essas mulheres, que vocês todas sofrem mensalmente. Agora, em contrapartida, gente, a gente tem que remover tudo aquilo que vai piorar a endometriose. Quais são os alimentos que pioram a endometriose? Ouvido atento, pelo amor de Deus, gente.
que eu fico de cabelo em pé quando eu vejo paciente que não sabe disso com endometriose. Ó, não deve ser consumido laticínios, leite de vaca, queijos, iogurte, tudo que é a base, mas principalmente leite, gente. O queijo, eu preciso de 10 litrinhos de leite para formar um queijinho. Cuidado, porque a caseína do leite, ela é de difícil digestão, ela tem caseimorfina aí, no leite de vaca tradicional, isso tem um efeito opioide, isso vai aumentar a inflamação intestinal quando a proteína é mal digerida, aumenta aí a permeabilidade do intestino e você vai aumentar todos os processos inflamatórios. Então não tem leite de vaca. Quando você tem endometriose, esquece laticínios e esquece glúten. É outro grande problema quando eu tenho doença inflamatória. Então, glúten, que é a proteína do trigo, da aveia, centeia e cevada, mas principalmente do trigo, mal digerido, né? A gente tem o glúten morfina, né? A gente tem aí a gliadina, que vai ser um grande problema. Essas moléculas do glúten mal digeridas também vão aumentar a inflamação intestinal e vão aumentar qualquer processo inflamatório, inclusive piorando a sua endometriose. Tá? Então, cuidado, retira esses dois grupos alimentares, retira. A carne vermelha é outro problema, igual os laticínios, ela é mais inflamatória. Então, assim, quando eu não consigo reduzir de vez, eu pelo menos eu vou reduzir a frequência que o paciente come, que a paciente come de carne vermelha. Vou diminuir o consumo dela, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que tem grandes toxinas, né? Principalmente se você tem má digestão dessa proteína, que é uma proteína de mais difícil digestão. Como eu falei, todas as proteínas que são de difíceis de digestão, elas vão ter essas características mais inflamatórias. Então, eu vou fazer muito essa observação com relação à carne vermelha, mas já digo para vocês que eu não vou abusar da carne vermelha. Então, pelo menos a gente deve ter uma redução dela. Bebida alcoólica, bom, não preciso dizer para vocês que é super inflamatória, vai piorar a endometriose e ela não deve ser consumida, né? Então, bebida alcoólica é algo que eu retiro. Assim, muito de vez em quando, tô numa festa, não tô em crise, ok, mas podendo evitar, melhor. Cafeína, eu já disse para vocês, ela vai piorar não só todos os sintomas de TPM, como também vai piorar, né, a questão vai dar mais ansiedade, vai piorar todo o processo aí mais inflamatório. Então, cuidado, não só com café, mas refrigerantes à base de cola, as bebidas energéticas, os chás que tem também cafeína, que é o chá preto, ou chá verde, chá oolong, né? E os chocolates, lógico, né? Então, cuidado com cafeína. E alimentos, lógico, processados, ultraprocessados, aditivos que estão nos alimentares, que a gente falou lá dos xenobióticos, lembra? Disruptores hormonais. Então, pois é. Então, se eu sou uma pessoa que como mais alimentos processados, uma coisa é alimento industrializado. Por exemplo, o azeite é um produto industrializado, né? Eu preciso industrializar ele para poder consumir. Outra coisa é um alimento processado, que é o embutido, por exemplo, é um processado. Esse eu tenho que tirar, porque esse é cheio de aditivos, substâncias químicas, conservantes, corantes, né, adoçantes, e todo esse arsenal de substâncias químicas vão fazer o que? Um prejuízo no seu intestino. E eles vão aumentar o processo inflamatório, vão aumentar a sua desbiose intestinal, né? Então, cuidado, gente, com tudo isso. Açúcar, de uma forma geral, também é muito inflamatório. E eu sei que grande parte das mulheres são formigas. Então, quando a gente faz uma dieta mais limpa, mais clean, com alimento natural, use como açúcar para adoçar, uva passa, usem etâmaras, mas não põe açúcar, gente. Não põe adoçante, esqueça um pouquinho disso. Ainda mais se você tem já inflamação. Qualquer doença inflamatória vai piorar com açúcar, vai piorar com glúten, com laticínios, com cafeína, com bebida alcoólica e com aditivos químicos. Qualquer processo inflamatório. Em compensação, vão se beneficiar de tudo aquilo que eu falei.
né? Não só através do alimento, mas também, se preciso, de suplementações de ômega 3, de magnésio, de vitamina D, né? Por que não de um metilfolato, de uma vitamina do complexo B, por exemplo? Então dá um complexo B todo, dá uma B6, ou dá, se eu uma vegana ou vegetariana, eu vou ter que dar B12, né, na forma de metilcobalamina. Então a gente também tem que pensar nessas coisas de biodisponibilidade, de sinergia de vitaminas e minerais quando a gente suplementa, dar probióticos. Com isso tudo, ó, juntar alimentação, tudo que é bom, tiro tudo que é ruim e suplemento se for necessário, ponto. Vocês vão ver só como melhora como melhora muito essas questões da endometriose. Como a gente consegue ajudar os pacientes com relação a esse problemaço, né? Ó, Maria tá falando assim, há 3 anos que não uso açúcar. Ótimo, excelente, muito bom. Deixa eu ver as perguntas aqui, porque eu falei e tô aqui numa... eu pego o fio da meada e quero ir até o fim, né? Pra não esquecer de falar nada pra vocês. Espera aí, deixa eu ver se tem pergunta. Pode me fazer as perguntas, pode encaminhar, porque aqui, ó, doutora Marlene Siqueira, um beijo grande pra você. É uma ginecologista excelente, que eu fiz questão de passar aí também divulgar a live pra ela, porque eu sei que ela deve cuidar de muitas e muitas pacientes que têm esse problema. Então as minhas ginecos parceiras aí, eu passei para todas elas, né? Doutora Patrícia, Rosalina, fala dos miomas, por favor. Então, mioma é um caso à parte, não dá para me falar aqui agora. Até porque, gente, eu não sou médica, eu sou nutricionista, né? Então eu tô falando da nutrição na prevenção e tratamento da endometriose. E a Carmen falou assim para mim: boa noite, doutora, sou cardíaca, estou com muita dificuldade para perder peso. Ó, eu tenho live só de emagrecimento, mas eu te falo uma coisa, todas essas noções que eu dei agora de alimentação vão te ajudar muito também a você reduzir seu peso. Se você é uma paciente que tem, além de estar com excesso de peso, tem endometriose, pode ter certeza que fazendo um cardápio desse aqui, você vai matar 2 coelhos com uma cajazada só, né? Com essas estratégias nutricionais. A couve crua com limão e sal, de leve. Então, a couve, gente, se possível orgânica, né, seria muito boa. Eu só não enfatizo tanto aqui, porque a couve todo dia crua, o que que acontece? Você pode ter uma redução na absorção de iodo. Então eu não enfatizo comer tanto, ainda mais se você já tem uma tiroidite. Dá tanta couve crua. Agora, comer de vez em quando crua, tomar um suco verde é super bacana. Suco verde é cicatrizante de mucosa gástrica, adoro dar ele no processo de desintoxicação. Quem tem problema digestivo é ótima. E eu dou mais a forma de couve orgânica, dá para fazer sim, tá? Tem cálcio, tem magnésio, tem ferro, é muito boa. Todos os vegetais, gente, embora tenha menor quantidade, legumes, vegetais, tubérculos, frutas, podem ter até menor quantidade de cálcio, mas tem um cálcio mais biodisponível, né? E a gente tem outros minerais que agem em sinergia do cálcio. Então não fiquem com receio de tirar leite, vai faltar cálcio, não vai não. Carla, Maria, outra vez, feijão com couve batido no liquidificador, ótimo, excelente, fonte de ferro, magnésio, que mais aí? Fibras pré-bióticas, né? Então, excelente. Pode bater isso junto no liquidificador e consumir. Boa noite, minha linda, aqui, boa noite. Doutora, a minha tá 62 vitamina D, tenho contra... Então, 62 tá bom, mas aí você toma a dose de manutenção. 1000 por dia, 1000 por dia, pode ser, tá? E vai olhando, vai modulando. Ainda mais assim, ó, não sei a sua idade. Se você estiver já na idade da menopausa, eu nem penso de não suplementar. A menos que esteja acima de 90, né, 80. A gente não tem toxicidade de vitamina D, é difícil. Mas é só acima de 100, por exemplo. Mas, do contrário, ela estando mesmo nesse nível, eu vou dar uma dose menor e faço dose de manutenção e vou olhando os exames laboratoriais, tá?
Boa noite, doutora. Vitamina D3, valores adequados. 40, Silvana. Pelo menos, em média, tá? Aqui, Nilza, tudo bem, doutora? Aqui, boa noite, aqui. Tarará. Deixa eu ver, aqui. Maria Leite, hoje faço uso do DIU hormonal. Estou bem, sem dor, faço musculação e alimentação saudável, sem leite, farinha, açúcar, tô ótimo. Olha que maravilha, tá vendo? Maria Leite, olha que legal. É o depoimento dela. Provavelmente ela tem endometriose. Você viu que ela mudou a questão de hábitos alimentares. Ela tá também fazendo tratamento, modulando a parte hormonal com DIU hormonal. E tá fazendo, lógico que é importantíssimo fazer exercícios físicos. Como eu falei, o sedentarismo pode ser uma das causas também de você ter a endometriose, entre outros, né? Então, ó, quando você tira leite, tira glúten, farinha, açúcar, café, aditivos alimentares, né, soja, aí a gente consegue, né, ter menos inflamação e modular melhor essa questão dessa doença que tanto aflige tantas mulheres. Excelente, Maria, parabéns, continue assim, viu? Excelente. Agora, lógico, gente, existe flexibilidade? Não na crise. Mas se você não está em crise, você pode, de vez em quando você consegue, através de uma alimentação limpa diariamente, você consegue obter uma tolerância imunológica, uma tolerância inflamatória. E aí, de vez em quando eu comer um glúten, de vez em quando eu comer alguma coisa de laticínios, isso não vai te dar problema. O que não pode, gente, é comer todo dia esses alimentos. E aí, em paralelo, não comer vegetais, legumes, frutas, ou todas as brássicas, os vegetais verdes escuros, as proteínas adequadas. Então, acaba o quê? Não tendo nutriente protetor, não tendo nutriente anti-inflamatório, nutriente analgésico, nutriente antioxidante, e aí só inflamatório. Aí é lógico, todo o processo inflamatório que você tem vai piorar. Tá claro isso para vocês? Doutora, desde nova tive muitas cólicas, achava que era normal, sentia muita dor. Descobri a endometriose com 33 anos, em um grau bem forte. Precisei fazer 3 videoparaloscopia. Hoje, com 44 anos, não tive filhos. Tá vendo só? Olha só, Maria. Olha, essa é a história da Maria. E é a história de grande parte das mulheres que descobrem que tem endometriose tardiamente. Quando descobrem, já é tarde. Aí se tornam inférteis por causa de diagnóstico tardio. Então, essa é a mensagem que eu vou dar aqui para vocês hoje. Gente, não é normal eu ter dores a ponto de ter improdutividade, né, sair das minhas atividades diárias quando eu vou menstruar. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Se é comum, às vezes a pessoa se acomoda com o que é comum. E aí ela encara isso como sendo uma coisa normal. E não é. Se você tem muitas dores, busque um médico que te ajude. Busque um profissional que ajude a você a investigar por que eu tenho tantas dores. Por que eu tenho dor na relação? Por que eu tenho tanta dor quando menstruo? Por que eu tenho alterações que podem ser renais ou intestinais? Né? Por que eu tenho isso, doutor? Então investigue isso, saiba a causa disso, né? Para você não ter esse diagnóstico tardio e quando a gente vai ter o diagnóstico é tarde demais e já se tornou infértil. Tá? Então esse é meu recado que eu acho super importante para todas vocês. E eu espero ter ajudado demais, né? Eita, açafrão da terra, ó lá, tá vendo? A cúrcuma, ó lá. Aqui, ó, a Carla Maria falou, cúrcuma em pó é a mesma coisa que açafrão em pó? A gente tem a cúrcuma e tem o açafrão. Elas são coisas distintas. Um é a raiz, o outro é o pistilo, tá? Que é por isso que é muito mais caro o açafrão. Então, quando eu tô falando de anti-inflamação, eu tô falando de cúrcuma, tá? É a cúrcuma, a gente tem várias hoje, a cúrcuma em pó, que pode ser também, como eu falei, suplementada, tá? Mas são diferentes.
Tanto é que o preço é completamente diferente de um pro outro. Gente, a Carla também falou, dia da menstruação, eu como mamão, aí o que é? Mamão de manhã e de noite. Não tomo mais medicamentos para cólica, estou um ano assim. Então, olha, Carla, eu agradeço demais seu depoimento, né? É muito importante para as pessoas saberem, né, o quanto a mudança do seu estilo de vida, a alimentação, a prática regular de exercícios pode ajudar a você que tem endometriose, viu? A Carla também falou que come mamão, melhorou muito as cólicas e o fluxo. Tá, pode ser o abacate que eu falei, que ele tem bastante magnésio, que ele tem também o inositol, a banana que tem B6 e magnésio também excelente, banana assada, olha que delícia, posso fazer. Então essas coisas vão ajudando vocês. Também lembra que qualquer fruta é bem-vinda para a questão de saúde intestinal, reduzindo inflamação, porque ela também tem polifenóis, né, com a casca, com essas cores diferentes. Sempre é importante você fazer essa diversidade, né, variar bastante as frutas, isso é importante, os vegetais, os legumes. E cá para nós, né, gente, o Brasil é riquíssimo em vegetais, legumes, frutas. Quando a gente viaja que dá valor a isso. E o pessoal vai falar, mas é cara essa alimentação? Não é, se você for buscar isso numa feira orgânica. Então vá buscar direto do produtor, quando você tiver essa possibilidade. Você consegue ter uma alimentação saudável, com custo acessível, né? Eu falei para vocês que alimento industrializado não entra nesse cardápio, né? O que eu quero mesmo é que vocês consigam entender o quanto a nutrição pode ajudar no tratamento e na prevenção da endometriose para dar mais qualidade de vida. Tá bom, gente? É esse meu recado para vocês. Não se contentem com as dores, vão em busca de ajuda, né? Para não ser tarde demais. Ou uma nutricionista, que não precisa ser só eu, né? Mas eu sei que tem muitas também colegas minhas que ajudam, que podem ajudá-las também. Mas vocês viram como a nutrição pode ajudar. Eu falo, cada vez mais que eu estudo, que eu pratico a nutrição, que eu aprendo muito também com vocês, o poder dos alimentos, eu fico mais fascinada, apaixonada, que a gente pode mudar muito o rumo da nossa história quando a gente se alimenta bem na maioria dos dias, tá bom? Dá esse valor ao poder dos alimentos, gente. Por mais que você faça o tratamento medicamentoso, lembra, o alimento de verdade vai ajudar muito. A Graciele falou, tem artrite reumatoide, o ômega 3 pode ajudar? Sim, com certeza, né? A gente sabe, uma doença autoimune que ajuda muito porque ele tem uma propriedade anti-inflamatória. Mas vamos lá, gente, boa noite, obrigada a todos vocês. Quem eu não respondi a pergunta pode me mandar que eu vou estar respondendo, mas adorei aí a participação de todos, né? Olha lá, a Maria Leite teve uma participação incrível dos depoimentos dela, adorei, muito obrigada, Maria, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, gente, um beijo grande, tchau, boa noite.